gente! Tudo bom com vocês? Voltamos com mais um vídeo dos Ungidos. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para estudar alguns capítulos hoje com vocês, que está uma grande bênção. Verdade, semana passada, infelizmente, como eu já expliquei nas redes sociais, gente, mais uma coisa, se você não segue a gente no Instagram, vai lá, siga a gente no Instagram, porque lá você fica mais bem informado. Às vezes acontece de não dar pra postar um vídeo, de acontecer algum imprevisto, alguma coisa, e aí o pessoal fica aqui, por que não teve o vídeo hoje? Por que tá acontecendo e tal? Lá no Instagram eu explico tudo, eu falo se acontecer algum imprevisto, se a gente pode colocar, a gente coloca outros conteúdos que você não vai ter acesso aqui no YouTube, né? Alguns conteúdos em imagens e tal. E você vai ter isso lá no Instagram. Então, se você não tá seguindo a gente no Instagram, segue lá. Porque lá eu expliquei que semana passada Misael, meu esposo, estava num concílio e não deu, né? Ele teve que viajar, nós dois viajamos e eu não tive como postar as lições certinhas. A gente não teve como gravar. E aí cheguei de viagem e aí foi uma turbulência para tentar colocar as coisas em dia, não deu para postar todos os vídeos. Mas então hoje nós vamos ter um pouquinho mais de conteúdo. A gente vai estar falando do capítulo 54 até o 57, pra gente, né, não pular e perder ali o que aconteceu ali no meio. A gente vai fazer um resumo um pouco rápido, vou tentar, né, porque eu falo demais. Vamos tentar fazer um resumo rápido para você se situar aí nos acontecimentos dos 4 últimos capítulos do livro 54, que tem o título Egoísmo Reprovado. Tá falando de quê? Que egoísmo é esse que foi reprovado por Deus? Nós já estudamos quase toda aqui a história de Neemias durante os dias anteriores. E hoje continua na história ali de Neemias, da reforma ali em Israel, da reconstrução. Depois que estava quase tudo praticamente resolvido, né? Que ele tinha iniciado para fazer, estava colocando algumas coisas em ordem e ele percebeu que uma situação muito complicada estava acontecendo no meio do povo de Israel. As pessoas mais ricas estavam emprestando dinheiro a juros muito altos para os pobres e às vezes os pobres não tinham como pagar e estavam sendo escravos dos ricos, né? Eles pegavam os filhos para ser escravo, escravizava as pessoas que não pagavam dívidas. E quando Neemias percebeu que essa situação estava acontecendo, ele chegou, como se diz o ditado, dando de voadora, né? Chegou bravo. Tinha alguns que até perderam suas terras, né? Tipo, eles pediram um empréstimo para poder trabalhar na terra porque eles não estavam tendo condições. Depois eles não conseguiam pagar porque os juros eram altos demais. Aí eles, tipo, ficavam pagando só os juros e a dívida nunca acabava. E aí chegou um momento em que eles tiveram que dar as próprias terras, perdiam as próprias terras e ficava trabalhando de escravo pro outro, sendo que eram todos irmãos, todo mundo uma mesma nação. Exatamente. Agora pense aí que tamanho de problema para Neemias resolver. Sabe por que o problema era grande? Porque esses ricos eram os que patrocinavam a construção da cidade, do santuário, do templo, do muro, tudo, da cidade toda. Agora imagina aqueles que estavam financiando as obras, estavam fazendo uma coisa errada e Neemias tinha que ir lá e chamar a atenção deles. Falar, gente, não é assim que Deus ensina, né? Através da sua palavra e tal, dar uma repreensão no povo que estava ajudando ele na reconstrução. Exatamente. Imagine você nessa situação aí. Difícil, né? E o medo de perder agora o patrocínio para reconstrução. De que lado você vai ficar? Mas ele Hoje em dia você vai ficar de que lado quando estiver numa situação difícil? Do lado do que é certo ou do lado do dinheiro? Neemias resolveu ficar do lado do que é certo. Amém. Mesmo tendo o risco de perder os patrocínios, ele fez uma reunião, uma mesa redonda com todos esses ricos lá e jogou duro, repreendeu eles, pediu para que eles mudassem a sua conduta, eles estavam agindo contra os mandamentos de Deus. Ele falou, a gente acabou de sair de um cativeiro, estávamos todos cativos e agora vocês querem tornar escravos novamente seus próprios irmãos, gente. Exatamente. E aí, será que eles mudaram, sim ou não? Graças a Deus, eles aceitaram, né? Olha só as palavras deles, né? Faremos tudo conforme o que você nos disse, né? Aqui percebemos o quanto eles admiravam Neemias. Neemias, né? Era muito influente, um homem, né? Influente, um homem de Deus, um homem correto, né? Então ele foi capaz de chamar a atenção dessas pessoas ricas e eles pararam de seguir avante com essa prática criminosa que eles estavam fazendo. Aqui tem
uma frase interessante no livro que a irmã White escreveu. Ela diz o seguinte: toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, fraqueza ou sofrimento de outros é registrada como fraude nos livros do céu. Ou seja, existe cheio de pessoas aí, eu nem vou falar pessoas do mundão, vou falar de crentes, cheio de crentes que gostam de tirar vantagem das outras pessoas, de ganhar no trabalho dos outros, de vender algo mais caro do que o que vale. Se aproveitar porque o outro está precisando, então ele vai se aproveitar, pagar mais barato. Pagar mais barato. O outro está precisando do dinheiro. Cheio de crente que gosta de fazer isso. E aqui está bem claro que isso está sendo registrado nos livros dos céus. Qualquer um de nós que tiramos proveito da situação de outra pessoa para o nosso bem-estar, para o nosso enriquecimento, está sendo registrado e Deus trará julgamento para todos nós se praticarmos tais atos. Então está dado aí um conselho para mim e para você. Do capítulo 54. E no capítulo 55 nós temos o título O que atrapalha a causa de Deus. Então eu vou falar aqui coisas que atrapalham o avanço da causa de Deus. Mas que coisas são essas que andava atrapalhando lá e que pode atrapalhar hoje também no avanço da obra de Deus? Aqui, queridos, nesse capítulo há alguns detalhes muito interessantes. Um deles é que as pessoas ali, israelitas, tinham se misturado muito com pessoas de outras nações que falavam outras línguas, né? E eles foram se casando com as pessoas das outras nações e chegou um momento que muitos não conseguiam entender mais as palavras em hebraico, que era a língua ali do povo de Israel, né? É interessante que nesse capítulo, e a gente estudou também na lição da semana passada, que Esdras, juntamente com Neemias e mais alguns sacerdotes, se reuniram numa praça para ler a palavra de Deus e, compartilhar ali o que Deus queria das pessoas, a palavra de Deus, enfim, para as pessoas. Só que eles tinham que ler e explicar porque as pessoas não estavam compreendendo, as pessoas estavam ouvindo, mas não estavam mais entendendo a língua que era a língua deles. Por quê? Porque tinham se misturado tanto que só entendiam a língua dos outros povos pagãos. Exatamente. Aqui entra a questão do jugo desigual. Eles já tinham recebido a recomendação de Deus há muitos anos atrás para não casarem com pessoas de outras nações que adoravam outros deuses, que tinham costumes diferentes. Deus estava passando essa recomendação não é para o nosso mal, era para o próprio bem do povo, é para a saúde do povo, é para a espiritualidade do povo, para a própria felicidade do povo. Mas o povo não obedeceu, começou a se misturar e agora não entendia mais a vontade de Deus, porque não falava mais a linguagem do povo de Deus. Isso é possível acontecer hoje em dia. Eu conheço pessoas que se misturaram tanto com pessoas do mundo que não conseguem mais falar a linguagem de Deus, do povo de Deus, né? Se une, tá tão acostumado com as músicas do mundo, com os livros, com os filmes, com as gírias, com tudo, as palavras, que não tem nada em comum. Aí chega no meio de pessoas cristãs, ele é cristão, mas quando ele tá no meio de pessoas cristãs envolvidas com as coisas de Deus, ele nem entende, ele não sabe trocar uma palavra, porque a linguagem é diferente, né? Exatamente, então é um alerta para que nós... nós vivemos no mundo, né? Nesse mundo, então a gente conhece coisas que faz parte do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Mas o que está governando a nossa vida? O que a gente está se alimentando diariamente? A gente está conversando sobre a Bíblia, sobre os personagens bíblicos, acontecimentos bíblicos, e a gente entende, a gente conhece as histórias, a gente está por dentro, a gente está boiando e nunca ouviu falar sobre aquilo, porque a gente sabe de tudo que existe no mundo, mas não sabe das coisas que passaram, que está na palavra de Deus. Então isso é um alerta pra gente ver qual é a língua que a gente está falando. Essa história se repete nos nossos dias atuais. Existem adolescentes e jovens que conhecem todos os funks que existem no Brasil, sabe cantar e até dançar. Mas quando entra numa roda de crente para cantar uma música, ele não sabe de cor. Quando é para falar um versículo bíblico, ele não sabe, porque ele não sabe mais a linguagem de Deus. Ele perdeu, ele se misturou tanto com o mundo que ele não sabe mais falar a linguagem celestial. Isso é o que estava acontecendo no passado. Se nós não abrirmos os nossos olhos
não voltarmos para Deus, a praticar o que Deus nos ensinou, a deixar de viver o mundo lá fora e viver para Deus, nós corremos um sério risco de perder a nossa salvação por causa disso. E o capítulo 55, ele fala sobre algumas pessoas que estavam nessa vida meio misturada e que foram repreendidas por Neemias. Muitas foram até expulsas porque eles ocupavam cargos de liderança. E qual era a influência que eles iam passar para as pessoas se eles estavam totalmente alheios às coisas de Deus? Então, como é que eles iam ser líderes? Como é que eles iam ensinar, aconselhar as pessoas? Então, eles foram tirados dos seus cargos, alguns foram expulsos do povo de Israel e tornaram-se fortes opositores. E eu achei interessante um trecho que fala aqui no livro, que diz que o ataque que mais devemos temer é quando ele trabalha secretamente por meio dos amigos da obra de Deus. Então existem pessoas que até parecem que estão no meio do povo de Deus, que são talvez do povo ou amigos do povo de Deus, mas que na verdade podem ser usados por Satanás para atrapalhar a obra de Deus. E isso a gente tem que ter cuidado com isso. Aqui nesses capítulos, principalmente nesse capítulo, ataca assim diretamente ao julgo desigual, a pessoas que casam com pessoas que não servem a Deus, né? Às vezes a gente leva isso na brincadeira, a gente vê no meio do povo de Deus, começa um namorinho ali, outro ali, casa, e 99% das pessoas que eu conheço que entraram nessa prática vivem infelizes. Ou seja, desobedeceu a Deus e hoje estão infelizes. Não consegue falar a língua do povo de Deus. Está na igreja, mas está voando porque está preocupado se o marido está nas festas traindo, se a mulher aonde é que está, porque não vai na igreja, não é do povo de Deus, o que está comendo, o que está bebendo. Ou não pode participar de algumas coisas porque o marido não vai gostar. Se eu for para um retiro, passa 3 dias fora, meu marido fica em casa, ele não quer que eu viaje sozinha. Então, claro, muitas pessoas já estão numa situação dessa e agora já é complicado, orar a Deus e fazer o seu melhor para poder dar um bom testemunho e representar Deus em seu lar. Mas há pessoas que ainda não são comprometidas e infelizmente estão indo por esse caminho. E é muito importante que a gente pare e pense nas consequências. Porque não é só, a gente fala assim, eu vivo a minha vida. A partir da hora que a gente está casado, que a gente está numa casa, não é só a minha vida ou a vida do marido. É a nossa vida, nós vivemos em conjunto. Então, tudo da vida dele influencia a minha e vice-versa. Exatamente. Então cuidemos, queridos adolescentes. Vocês que não chegaram nessa ainda, estão começando a vida, não entre por esse caminho, porque furada. Vocês estão caindo num abismo profundo, difícil de sair. A gente pode ler esse capítulo e achar como que Neemias foi tão duro, até expulsou pessoas que casou com pessoas de outra crença, até expulsou da nação. Mas a realidade é a seguinte, queridos, ele expulsou porque as mulheres e também homens que tinham casado com pessoas de outras nações, eles não se converteram. Então eles ao invés de se converter ao judaísmo, eles estavam influenciando o que era judeu para virar idólatra, né? Ser pagão. Então a influência geralmente do mundo é maior do que a da igreja, do que a do povo de Deus. Infelizmente. Porque nós estamos com tendências pecaminosas e quando o mundo nos apresenta com tanta força, a nossa tendência é seguir mais o pecado. Por isso, Neemias não foi duro com aquelas pessoas que expulsou. As pessoas que não queriam mudar os seus comportamentos e não queriam se adaptar à cultura que eles viviam, que era baseada nos princípios divinos. Então ali não havia lugar para eles continuar em pecado, por isso tiveram que ser retirados dali. E no capítulo 57, ou 56, eu tô pulando aqui, gente, enfim, o capítulo 56 fala sobre a alegria do perdão e da cura. E apresenta pra gente 3 festas importantes do povo de Israel que haviam se perdido no tempo. O pessoal não estava mais tirando tempo e fazendo essas festas, que eram festas de alegria, de gratidão a Deus por tudo que Deus faz. A primeira festa é a festa das trombetas. Depois tinha o dia da expiação, que era um dia muito importante, onde havia o sacrifício de expiação por todo o povo, ali representando a morte de Jesus que viria depois.
E temos E a também festa dos a festa tabernáculos. dos tabernáculos, que eram onde eles tinham que passar alguns dias nas festividades dormindo em tendas, relembrando os dias em que eles atravessaram o deserto, saindo ali do cativeiro do Egito, indo até a terra prometida. Era uma lembrança de tudo que os seus antepassados tinham passado para hoje ter a terra que Deus deu como herança para eles, né? Então eram festas muito importantes e que haviam se perdido no passado, e agora Esdras e Neemias estavam trazendo de volta ali para que o povo se lembrasse de tudo que Deus já tinha feito por eles, de tudo que Deus fazia por eles e de tudo que Deus ainda iria fazer. Muito bem. Então tudo isso aí que tinha sido perdido foi resgatado, né? E por último, o capítulo 57. 57. No capítulo 57, Título: A Árdua Obra da Reforma. isso. Aqui, queridos, não somente algumas práticas festivas que tinham se perdido, mas também a própria obediência aos mandamentos de Deus, inclusive a guarda do sábado. As pessoas não estavam mais guardando o sábado, estavam comprando o dia de sábado, vendendo, trabalhando. Há relatos de pessoas arando terra, há relatos de pessoas montando barraca de feira para vender. E Neemias começou a perceber tudo isso que estava acontecendo e botou ordem na casa. Começou a fechar os portões da cidade porque vinham mercadores de outras cidades para vender mercadorias e comprar no dia de sábado. Então ele fechou os portões, colocou guardas nos portões para não deixar ninguém sair nem entrar. As pessoas eram ali de certa forma controladas dentro da cidade para não transgredir o sábado, e começou agora um grande reavivamento, uma grande reforma nessa questão dos mandamentos de Deus. Há relatos que pessoas de outras cidades, de Tiro, de outros lugares, vinham com mercadorias, aí o portão ficava fechado e eles ficavam ali do lado do portão esperando abrir para eles entrar. E Neemias ia lá, dava uma olhada, falava: o que vocês estão querendo aí? Cai fora, que não vai entrar mais dia de sábado. Até eles acostumar, levou aí um longo tempo, adaptação. No mundo nosso hoje também há essa dificuldade, né? Se nós não atentarmos para a observância dos mandamentos, começamos a viver de qualquer jeito, desobedecendo, comprando, vendendo no dia santo de Deus, fazendo trabalhos que não deveria ser feito, e depois para voltar de novo dá trabalho, tem que arrumar um caba macho igual Neemias para botar hora. A história desse cara que eu falar, que homem macho, viu? Esse tem cara, coragem. É um homem sábio, um homem usado honesto, mesmo por Deus, a gente espiritual e corajoso e cheio de fé. Não teve medo de nada. Eu me lembro uma vez quando os inimigos ali estavam querendo destruí-lo, né? Traçou um plano para ele. Falou que naquela noite alguns inimigos iam atacar para matar ele, e ali pediu para ele se esconder no templo, né? E ele falou assim: mas como eu vou me esconder, vou deixar meu povo aqui do lado de fora? Eu vou falar que eu sou um covarde, vou me esconder? Como é que eu estou dizendo que eu confio em Deus e vou me esconder com medo? Na realidade, a intenção desses falsos amigos dele era causar pânico na população para perder o crédito dele, né? Tipo assim, ele já se escondeu, então vocês vão ficar Exatamente, o medroso se escondeu lá, que homem é esse que vai dirigir a nação? Então essa era a intenção dele, mas ele, muito esperto, percebeu a má intenção e não caiu nessa armadilha. Então o homem era muito esperto, muito sábio e corajoso. E eu me lembro daquela lição, que eu acho que é duas anteriores, que tinha o título assim, nessa época eu era copeiro do rei, eu só me lembro disso. Quando a gente vê toda a trajetória de Neemias, a gente pensa: gente, esse homem era copeiro, ficava só servindo suquinho, vinho, não sei o que, pro rei, comida, e olha o que o homem fez, gente, como é que ele foi usado por Deus. Não se subestime, Deus pode usar você de forma espantosa. A gente não sabe o que Deus pode fazer através da gente até o momento em que a gente se coloca nas mãos de Deus. Neemias estava lá servindo suco pro rei, e aí de repente se colocou nas mãos de Deus, e olha tanta coisa que Deus fez através dele, governador agora de Jerusalém, da província de Jerusalém. E fez uma reforma grandiosa, foi muito importante. Realmente a história de Neemias é enriquecedora. E se você não leu o livro, gente, se você tem o livro, não perca a oportunidade de ler, porque aqui é só um resumo. Tem muita coisa, muita
coisa interessante. Muita coisa boa. Pra gente aprender através da leitura do livro. Então, se você tem um livro em casa, não perca mais tempo. Se você já assistiu o vídeo, não tem problema, vai lá ler o livro. Você fala assim, olha, eles nem comentaram disso, porque não dá pra gente falar de tudo que tem aqui no livro. Então, se você tiver a oportunidade, leia. E já se prepare pro ano que vem, que a gente vai ter a leitura do Libertador, do livro O Libertador, que com certeza vai ser assim. Se eu já gostei dos escolhidos, dos ungidos, agora imagina o Libertador, gente, contando a história de Jesus, da vinda de Jesus, de quando ele nasceu, tudo, a vida toda, gente, vai ser maravilhoso. Então já reserve seu livro para você ler o capítulo e assistir o vídeo aqui depois pra a gente bater um papo e ver aí os pontos principais. Terminamos por hoje. Eu queria só fazer um fechamento aqui do último capítulo, que tem uma mensagem muito interessante para nós, para os nossos dias, os últimos dias que estamos vivendo. Neemias, ele foi levantado ali nessa última etapa para poder defender os mandamentos de Deus. Um dia de repouso que estava sendo transgredido pela nação, ele foi ali com autoridade e mostrou para a nação que precisava obedecer. Ele foi uma luz ali para aquela nação. E esse capítulo termina dizendo também que eu e você somos chamados para ser essa luz nos nossos dias. As pessoas precisam entender que elas estão transgredindo os mandamentos de Deus. Estão transgredindo principalmente o 4º mandamento, que requer o dia de adoração a Deus. E nós, como luzes nos nossos lugares onde nós habitamos, nós conseguiremos iluminar o mundo. E assim Jesus voltará para nos buscar. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que sejamos os Neemias dos dias atuais. É isso aí, beijo, beijo. O vídeo ficou gigantesco, mas que você tenha um feliz sábado, que tenha aproveitado o vídeo, que tenha aprendido, e amanhã a gente continua com nossas lições diárias e o vídeo dos ungidos, semana que vem a gente tá de volta. Beijo, Valeu, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.